Muito bom dia, povo angolano, onde estiver neste momento, bom dia. Povo angolano, muitas vezes falo da política, falo de Angola, não meto a música, mas falo diretamente para poder informar o povo angolano. E estamos a aproximar-se das eleições de Angola e é o momento de mobilizar o povo. E eu vim neste momento para poder informar o povo que chegou a hora para o povo sair e reclamar os direitos deles. Quando falo dos direitos, falo das situações que está a acontecer em Angola. Povo angolano, há miséria em Angola, muita miséria. Os que estiveram lá roubaram tudo, levaram tudo. E hoje, Angola encontra-se nessa situação, onde bilhões encontram-se no São Tomé, em Portugal, Dubai, França e outras partes do mundo. O nosso canal chama-se Ana Nekongo. Ana Nekongo é a história do Reino do Congo, onde filhos do Reino do Congo, filhos e filhas, contam a verdadeira história. Onde contamos o passado, segredos, os que deram a vida a defender Angola. Muitos morreram. E hoje queremos que essa história chega nos ouvidos do povo angolano. E hoje vou repetir uma coisa que eu ando a falar, sempre digo, o leão é leão. Filho do leão também é leão. Neto do leão também é leão. Bisneto do leão também é leão. E quando eu falo leão é leão, quer dizer o leão nunca fará outro animal. O leão fará sempre um leão. E várias vezes nós esquecemos. Pensamos que não, o leão pode fazer também um boi. O leão, pode fazer também um cão. Isso não é verdade. Não é verdade. E hoje em Angola está a sair muitos humoristas. Muitos a sair em Angola. Temos conhecimento de Mvemba, que faz rir, é um humorista que nós conhecemos. Mas há também outros que estão a sair, a falar coisas sem pensar. E outras coisas que estão a ser ditas refletem o passado. E uma lembrança inesquecível. Vou dar um exemplo. Não sei se o homem que esteve aqui a falar é humorista. Vamos lá ouvir um pouco. Vamos lá ver isso. Meus irmãos, vamos sair disso. És langa. Vamos lá ouvir isso. Isso! Me diz uma coisa, a maioria dos langas querem ser angolanos? Muito. Muito. A maioria de nomes do bairro que estão aqui em Luanda ou em Angola são nomes dos bairros do Congo. Langue que levou aquele nome do bairro. Vamos lá seguir. Não sei se ele é humorista. Ou chamam Palanca. Vamos lá Fala ouvir aqui, Palanca, Mabore, Malueca,
Esses todos nomes no Congo existem. Eles que... Até nas... E essa história aí dos cremes que vocês usam para ficar claro, por que todo langa gosta de ficar claro? Não, você está me falando que eu também paculo, né? Eu estou te perguntando, não sei. Mostra a tua vida do profeta. Tá aí. Tá vendo? Tá preto. Não está muito preto, não. Mas tá. Angolano e langas não são a mesma pessoa, não. Qual é a diferença do angolano e do langa? Qual é a diferença? Qual é a diferença? Qual é a diferença? A diferença é que os angolanos abandonaram a sua própria língua, que o mundo foram em português, e os langas não deixaram da sua própria língua, lingala sempre falam, e ignoraram o francês. Mano, deixa. Langa é grande aparecidor. Langa só pode ter 2.000 kwanza. Pega mesmo aquele 2.000 kwanza, compra com ele cerveja, mete aí. Você até que tem 100.000 kwanza, só está bebendo uma, mas vai ter medo dele, porque vai ver garrafa dele em cima da mesa. Para aqui. Quando vocês, alguns langas, estão fora, Brasil, Portugal, falam que são angolanos por quê? Mas para mim chegar aí, passei aonde? Não passei aqui em Angola. Esse português aprendi lá no Congo. E ele fala no modo como que eu posso explicar isso? Autoritário. Olha, a família, aqui é o langa chato, todas as pedras que eu vou atirar, esquivam só lá. No Congo já não há nada. Não tem nada. Tá vendo empresas que nós temos aqui em Angola, por exemplo, vietnamita vem, chinês, japonês, europeu, que mete empresa, temos trabalhos aqui, estamos a trabalhar, estamos a ganhar qualquer coisa. No Congo não tem. Juro, não te garanto. Não tem. Não tem, né? Não tem empresas que os congoleses podem fazer que. Agora, o homem que estudou, pegou diploma e não tem onde ir trabalhar. Em Angola, e quando chega aqui em Angola, diploma dele, ele estudou francês e lingala, português ainda ele não sabe. Aqui também vão lhe falar, sai daí, langa de merda. Vai fazer o quê? Entra nos kwanza. Eu sei, já imagino que essa entrevista poderá então aí gerar descontentamento por parte de algumas pessoas e de outras não tanto, mas a Rádio 20 isso é referência e nós trouxemos aqui o langa chato, não que estamos então a praticar o preconceito, mas na verdade nós estamos aqui a clarificar e entreter as pessoas, além de informar. Aceita, langa. Infoentretenimento. Yeah. Então nós estamos a informar e entreter, tá certo? Por isso a razão desta entrevista. Ouvintes, muito obrigado. Rádio 20. Quer ser um profissional sem sair Pronto. de casa? Povo angolano, eu quis apenas mostrar ao nosso povo o leão é leão, filho de leão é leão, neto do leão também é leão e bisneto do leão também é leão. Quero fazer, eu segui o jornalista, disse uma coisa, ele estava a tentar esclarecer uma coisa. Mas pronto, entendo que ele tentou esclarecer uma coisa, mas a coisa que ele estava a tentar esclarecer magoou pessoas. O primeiro ponto que eu gostaria de dizer, muitos não estarão de acordo comigo, mas pronto, eu sei que muitos têm conhecimento, sabem daquilo que eu vou dizer. Povo angolano, essa história de langa, quando falamos de langa, não sei de que se trata. Se trata dos Bakongo, trata-se de zairense, o congolês, porque hoje Angola virou lixo, onde toda a nacionalidade, vindo de toda parte do mundo, entre Angola, consegue fazer, desfazer, e até entra, faz parte do governo, e pronto, tudo vira uma merda em Angola. O jornalista quis esclarecer uma coisa, entendo, mas nós, quando estivemos no Congo, nós que lá nascemos, porque quando falo leão é leão, eu sou filho de um Bakongo, de pai e mãe, mas que nasceu fora de Angola. E hoje estou aqui a defender a pátria angolana, porque sou leão. Não nasci cão, não.
E quando o filho do santomense é pai e mãe é santomense, ele sai santomense, seja for o lugar do nascimento. Quando o filho do congolês é congolês de pai e mãe, ele sai congolês. Seja for o lugar do nascimento. O exemplo que está aí, nós que nascemos, que fizemos filhos fora de Angola. Você vai na casa do angolano, você encontra os filhos a falar português. A única coisa que eles não ensinam, o dialeto, mas falam português em casa. Porque são angolanos e eles a mostrar aquilo que eles são. Nós, quando estivemos no Congo, vou-vos contar isso hoje, esse tipo de entrevista nunca fizemos. E eu estou a tocar os mais velhos, os grandes combatentes de Angola, do MPLA, os mais velhos Munimambos, os mais velhos Mauete, que ainda são vivos, os mais velhos Foguetão ainda estão vivos, o mais velho da UNITA, o mais velho Mulato, os mais velhos que são vivos ainda da UNITA, vou contar os nomes que são Bacongo também, os mais velhos, o velho Tony da Costa, os mais velhos, quer dizer, estou a esquecer alguns nomes do MPLA, da UNITA, até os que são, nunca foram do Congo, os que são do Sul, por exemplo, que tiveram no Congo, o comandante Gato, por exemplo, ele não é Congo, o outro presidente que era da Casa C, tiveram no Congo. Nós no Congo, você angolano, não podia fazer vídeo. Você vai fazer vídeo, insultar congolês? Ou a falar do que não, nós aqui somos angolanos, aqui no Congo vivemos melhor que os angolanos. Você fala isso a falar isso na televisão? Mas quando você está na televisão, direto, a falar essas coisas, lá em casa o pai e a mãe já arrumaram as coisas, fugiram. Vão deixar tudo, vão pegar aquilo que estiver na mão, no caminho a fugir. Quando você chega em casa, encontra a família, já fugiram. Foge para onde? Para o caminho de Angola. Quer dizer, a procurar as fronteiras, caminho para as fronteiras, para atravessar e estar em Angola. Essa aqui é a verdade que nunca contaram. E hoje estou a contar isso. Porque Angola, não sei a pessoa que estava aí a falar porque estamos em Angola. Você na terra alheia sair assim a falar de langa, não sei de quê. Ele tem direito porque em Angola há generais que são zairenses, congoleses. Dentro do governo de Angola. O filho acorda com o pai general a mandar, o pai até mata o angolano verdadeiro. Nada está feito, nunca foi feito naquela pessoa. Um santomense manda matar, a pessoa manda matar o Furupinga. E nada aconteceu naquelas pessoas. Onde saiu democracia aqui na Inglaterra, o presidente do parlamento nunca fez 15 anos no parlamento. Mas em Angola acontece. Uma pessoa, 15 anos como presidente do parlamento. 10 anos como presidente do parlamento. Isso não acontece aqui na Inglaterra, onde começou a democracia, nunca aconteceu. Ali manda matar a pessoa como quiser. E o filho que vê o pai a fazer isso, sabe que pronto, por ser estrangeiro aqui nós mandamos. Vou-vos dar outros exemplos. Nós no Congo fomos escravos. Quem podia fazer? Você é angolano estrangeiro? Em Angola, no Congo, você vai bater filho do congolês? Ou você lutou com o filho do congolês e a polícia aparece? Mas a multa vai ser o vencimento mensal do teu pai? Chega lá, porque não, você não sabe que você está na terra alheia. Senta aí, a multa, pá.
$5.000, $1.000. O pai a chorar. Porque o vencimento todo do mensal, ele vai pagar a multa porque você lutou com o filho do congolês. Você vai na escola de manhã, toda a escola de 5.000 alunos sabe que aquele aí é angolano. Ele não é da nossa terra. Porque de manhã na escola entra, é para que estrangeiro levanta. Você levanta toda a sala a rir. São estrangeiro angolano. Viram que cadeado na boca. Quando sai no intervalo, todo mundo que tem uma outra música, até foi aquela aí de manhã levantaram, são que viram com cadeado na boca. Essa aqui é a verdadeira história de Angola. No Congo. Aqui na Europa hoje, alguém que passou por Angola, está aqui na Europa, ele já não é angolano. Logo já a combater o angolano. Cala a boca, você é burro. Mas ele aqui vive como angolano. E tem documento, basta pedir a nacionalidade, já não quer. Ele é a pessoa que está a lutar conosco. A rir que para vossa terra você tem que. Vocês morrem de fome, vocês, afinal são eles que morrem de fome. O povo angolano é apenas a verdade. E nós vamos perder Angola. Vou vos dar um outro exemplo para vocês seguir, pá. Vamos lá seguir isso. Não gosto de langa. Já se compartilha com uma langa dessa, sem calculação. Uma langa natural. O cocô é a bebê tica bavantir. Langa de verdade, 100% baluba. Bebê tica natural. Essa aqui, na terra alheia. Você vê essa pessoa a sair a dizer isso. A dizer isso na terra alheia, que não é deles. Vamos lá seguir. Vamos lá ouvir. Angola. Angola te pardon. Wana mboka mama Maria. So babio pona pena da pays d'Afrique, pays nini oyo ko ngezonga lo ndenge zalaka. Te na préfère Angola. Angola mi manga Chine. Angola mi manga Dubai. Angola. Angola Rulunda. Angola Rock. Angola qui colle au 3h du matin, zongi 6h du matin, te qui $10,000. Angola te. Angola. 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 Yo. Angola zonga. Angola qui colle. Angola kuka. Mboka ali sepeli sanga na vie na ndemo. Non, je préfère Angola. Mboko. Ils ont un désert. Kana congolais mais na nilingi Angola. Aqui, congolês a falar em Angola. Eu quis apenas vos mostrar que em Angola, filho dos outros animais já não tem medo. Porque eles têm pessoas no governo. Na terra alheia, eles mandam na terra alheia. Porque se não fosse, eles teriam medo na terra alheia abrir a boca. Porque vão ver o comportamento do dono da terra. Povo angolano, quero apenas vos esclarecer uma coisa. Quando eu regressei em Angola, eu seguia muito a televisão porque quis aprender a língua portuguesa. Era o primeiro interesse. E na televisão havia sempre desenhos, caricatura do Savimbi com muita barba, assassino. Havia esse slogan que dizia para sul-africano, tira a mão de Angola. Muita coisa aí. E aquela propaganda entrava a ver que é verdade. Mas com o tempo, saímos de Angola, viemos na Europa, entendemos quem é o branco.
E hoje eu descobri que Savimbi, Dr. Savimbi, era verdadeiro angolano. Era patriota. Povo angolano, antes de eu continuar, vou meter mais um outro exemplo aqui, para vocês verem. Como que filho de estrangeiro em Angola, a falar, né? Filho do estrangeiro, na terra que não é dele. Vamos lá ouvir. Já se contaste com uma langa dessa, sem calculação, uma langa natural. O cocô é a bebê tica bavanti. Tudo isso na terra alheia. Eles não têm medo. Tem medo do quê? Seu pai é general nas Forças Armadas angolanas. Porque se nós em Angola tivemos mesmo Forças Armadas, segurança, o estrangeiro terá medo. Se nós tivermos a matar um estrangeiro que desobedecer às leis, morre. Vocês devem entender que a liberdade não se compra, não se dá. Luta-se pela liberdade. Mate para conseguir a liberdade. Se nós tivemos ou fomos firmes que um estrangeiro abusar, quebrar as leis, você morre. O estrangeiro que estará na tua terra vai obedecer, terá medo que, olha, aqui estamos na terra alheia, nos deram a vida, vamos trabalhar, contribuir nas taxas e obedecer, porque se cometer erro, a polícia cair na tua mão, morre. E ninguém sairá fazer vídeo, a dividir o povo, a vir com insinuações que não tem sentido. O jornalista vai entrevistar alguém para nos fazer entender que não é humorista. Mas são a verdade que estão a dividir o povo. Onde o próprio governo dizia que não, os do norte comem pessoas. Onde alguns mulatos portugueses que não têm nada a ver com Angola, porque queriam poder em Angola, foram enviados pelo português, virão com a história de dividir o povo angolano. Porque os Bakongo não são isso. Mas se não fosse Bakongo, Angola seria independente hoje. Quem foi que começou com essa guerra de libertação de Angola? Não foi Bakongo? Que sai do Mbanza Congo, do pai, daquele gênero do tio, o Simão Toco, o Gonçalves Toco, os pais do Papá Pinot, que é o tio do Ordem Roberto, e toda o Papá Massaki, toda aquela gente do Quimbele. Não são eles que começaram com katanas, que vocês nunca contaram. Os velhos, o Pascal Voalo, os velhos Ndombele Bernardo. Até alguns ainda estão vivos. O velho Monimambo está lá, que vai atravessar o Agostinho Neto de Luanda para a Zâmbia. Não estão vivos. Quando o comandante Mawete enquadrou-se no MPLA, será que o João Lourenço ainda tinha cheiro do MPLA? Ele sabia que o MPLA existia? Estão aí. O Lourenço que saiu não sei de onde é presidente de Angola. Bonito da Souza, não sei se caiu do céu, pavo para Luanda. Está lá o vice-presidente de Angola. Temos santomenses que estão no parlamento. Vocês serão aonde até a matar o povo angolano. Se nós não começarmos a matar, que alguém quebrou a lei, morre. Que sai na televisão a falar de besteira, de sair vídeo, que você em Angola, aprenda o homem, vem aqui. Como que você entrou aqui em Angola? O humorista que saiu ali a falar do Langa, somos Langa, não somos Langa.
Pega na pessoa. Você é congolês? Então pronto, dá a tua identificação. Procura saber como que ele entrou, conseguiu o bilhete. Quem foi que fez o bilhete? Vai ser um ponto de princípio. Pegar naquele homem, verifica o bilhete dele, ele é uma pessoa. Vocês vão descobrir que não, até o bilhete dele foi alguém que fez. Então, procura aquela pessoa. Vocês vão ver a linha que vai acontecer. E aí da segurança vai meter mão naquelas pessoas. Hã? Ele disse muito bem, todos a sair, a viajar a partir de Angola. Mas como que isso está acontecendo? Se hoje, com a nova tecnologia, vocês a ver angolanos a lutar com essas pessoas, mas porque estão a insultar os angolanos, querem nos dizer que não, como que nós somos burros, porque eles passaram a partir de Angola. São as mesmas pessoas a lutar contra angolanos, insultar angolanos, que se mostram que são a viver melhor. Na própria terra, não conseguiram nem bilhete. Vivia nas casas de um quarto, 20 pessoas, 15 pessoas. São eles a insultar o angolano, que lhe deu a mão, que lhe deixou viver em Angola. Vocês viram os vídeos? Essas pessoas quando saem e falam, porque eles têm alguém por atrás que vão lhes defender. Será que nós fazíamos isso no Congo? Estou a perguntar aos mais velhos da nossa idade, o que são mais velhos de nós, os nossos pais. Será que na vossa época vocês podiam fazer isso no Congo? Vocês não abandonavam a família, fugiam a pé para atravessar as fronteiras que estão em Angola? Porque vão decepar a família. Que esse cão que vai sair para falar na televisão? Não foi isso? Nós não fomos cães no Congo? Não fomos? Defende-se os velhos que estão vivos. Defende-se para eu ouvir isso. Se aquilo que estou a dizer é mentira. Mas como que hoje em Angola os hereses podem andar de baixo para cima? Os hereses não sabem que nós estamos em Angola, devem obedecer a Angola, a terra é nossa. Eu sou mau que estou a dizer isso? Você pode sair de Angola para ir na África do Sul, quebrar as leis na África do Sul, você não mora. Porque é a terra alheia. Mas como que o congolês já não obedece nossa terra? Quer dizer, em Angola nós já não mandamos. Devemos começar a matar. Quando você mata, mostra no estrangeiro que não, a terra te pertence. Você morreu porque quebrou a lei. Na tua terra, respeita. O Savimbi nunca foi mau. Ele foi patriota angolano e defendia a pátria angolana. Hoje entendo isso. E eu, dentro de mim, eu sou pior que o Dr. Savimbi. Eu devo ser muito aberto. Muitos não vão gostar da minha opinião, mas eu sou de Angola. Nascendo fora, ou no paraíso, ou na floresta, não sei de que terra, eu sou filho de angolano. Pai e mãe, que foi um leão, e eu sou leão, como a carne. Defendo a pátria angolana, e vou defender a pátria angolana até na última gota de água. Você não obedecer às leis de Angola, você morre. Porque é a terra que estou a defender. Não quero saber se você já me comprou carro, me comprou bebida. O dia que você desobedecer o interesse, você estragar o interesse do povo angolano, da terra Angola, você morre. A amizade acaba naquele dia. Nós, em Angola, temos mulatos. Nós o conhecemos. Temos nossos mulatos que nasceram conosco. Vimos a ele que não conhece o pai, não conhece a mãe, mas ele é mulato. Andar descalço, a comer no lixo. Nós conhecemos aqueles mulatos. São nossos irmãos, nossas irmãs angolanas. Conhecemos. Mas se você é um mulato que veio crescer com o pai português e a mãe portuguesa, porque o português mandou, se você cair nessa armadilha, você morre. Não haverá perdão.
Se vocês falavam do Dr. Savimbi, eu não sou do sul, sou do norte. Mesmo que foram nossos velhos que diziam que vamos sentar, vamos só lhe perdoar. Aquele velho, se cair na minha mão, ele vai morrer. Vou dizer a ele, velho, chega, olha, você sai. Você que estragou, que fez que Angola chegasse nesse momento, você vai morrer. Isso está vindo do meu coração. Para mim, é Angola. É o povo angolano e aquela terra chamada Angola. O resto, não quero saber. Precisamos dos amigos, precisamos de família, mas se você é um amigo falso, não merece ficar ao meu lado. Se você é um amigo verdadeiro, então você fica a respeitar os direitos dos outros, que ele é angolano, vive assim. Pronto. Posso confiar nesse amigo, e ele, se ele precisar um dia, posso lhe ajudar, porque ele é amigo verdadeiro, que obedece às leis da minha terra. Agora, se você não obedecer, você pensa que eu sou burro, enquanto que também tenho as minhas capacidades intelectuais. Se você cair na Maria, você morre. Angolano não é burro. E nós devemos mostrar que não somos burros. Quando começarmos a matar, que sente que é inteligente, pega, morre. Ele vai entender que não são burros. É isso que está a faltar ao povo angolano. Desculpa, mas é a verdadeira história. Isso que acabei de contar saiu do meu coração. Defendo Angola, povo angolano e a pátria angolana. Comigo na minha frente, o angolano primeiro, até na última posição é angolano. O resto não quero saber. Se não quiser amizade comigo, então essa amizade hoje acaba. Para mim é angolano e a minha terra. O resto esquecemos. Abraço a todo o povo angolano. Até a próxima. Tchau, tchau.